Seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Gostaria de convidar você para mais um estudo bíblico, onde nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos o vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like se você gostar do estudo e ative o sininho para você receber as notificações sempre que nós postarmos um novo vídeo. Bom, vamos ao que interessa. No estudo de hoje, quero falar sobre um assunto que é bem atual e bem polêmico, porque esse assunto vem causando um certo impacto nas pessoas que vêm recebendo algumas notícias sobre doenças, pandemia, e eu quero falar um pouco sobre isso. Antes de nós iniciarmos, eu sempre peço a você para pegar a sua Bíblia e acompanhar os estudos através da sua Bíblia. Assim você poderá fazer a referência, anotar a referência dos textos que nós estamos lendo, e você poderá aprofundar os estudos, se você quiser, depois que você assistir o nosso vídeo. Portanto, vem conosco, vem para cá, vem para a Verdade na Prática e aprenda com os estudos que nós colocamos um pouco mais da vida prática e diária do cristão que conhece a Palavra de Deus. Vamos ao estudo? Muito bem. O tema do estudo de hoje, eu coloquei assim: o vírus mais poderoso que Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ultimamente nós temos visto pessoas muito preocupadas com a pandemia e com o vírus da Covid. Agora com uma nova variante chamada Omicron. As pessoas estão aterrorizadas. Alguns países na Europa já começaram a praticar novamente o lockdown. E pessoas estão divulgando cada vez mais informações a respeito da doença e causando terror na vida das pessoas. Mas eu queria hoje falar com você sobre isso, do ponto de vista bíblico. O que nós podemos fazer? Como devemos agir diante de tamanho problema? Passamos pela experiência da contaminação da Covid no mundo todo e nós vimos os efeitos que eles deixaram. Bom, podemos dizer com certeza que não estamos caminhando para o começo das coisas. E eu não estou sendo fatalista. A própria Bíblia nos ensina que estamos caminhando para o fim das coisas. Tudo está escrito e determinado por Deus para acontecer e nós não podemos fugir disso. Mas o que eu quero é que você aprenda que você tem uma escolha. Você não precisa andar atemorizado e horrorizado com o que está acontecendo a ponto de você perder a fé em Deus, de você perder a sua confiança em Deus. O que eu quero dizer com isso é que os verdadeiros cristãos precisam estar fundamentados na palavra de Deus e seguros do que a palavra de Deus diz. Deus faz uma promessa ao seu povo, faz uma promessa à sua igreja, faz uma promessa para aqueles que confiam nele. Mas nós temos algo para dizer antes de passarmos para os textos que estão literalmente falando sobre isso. Eu quero fazer aqui um breve histórico, um momento para nós analisarmos a história e falarmos um pouco sobre algumas doenças que vieram antes da Covid. Nós vamos ver que o mundo vem sendo assolado há centenas de anos por doenças que contagiaram e que provocaram a morte no mundo todo. A Covid não é a única doença a provocar uma pandemia. Não é o único vírus a causar esse efeito na humanidade. Tiveram outros. Eu relacionei somente alguns, 2 ou 3 aqui, e quero citá-los para você. Portanto, dá uma olhadinha aqui no que eu vou dizer e me acompanhe para que você possa entender o que eu quero falar com você neste vídeo. Vamos começar falando sobre a peste negra. A peste negra matou cerca de 200 milhões de pessoas, principalmente entre os continentes da Europa e da Ásia. Isso aconteceu no século XIV. A gripe espanhola, já em 1918, matou cerca de 50 milhões de pessoas. Mais de 1/4 da população mundial foi infectada na época. O HIV, ou AIDS, como é conhecida, matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e ainda não tem cura e nem vacina. Ora, estes são apenas alguns dos exemplos de doenças
que foram propagadas pela humanidade e que destruiu uma grande quantidade de pessoas. Mas eu bem me lembro que durante esse período a igreja já estava em pé, já existia. A palavra de Deus já tinha sido disseminada pelo mundo todo. Mas nem por isso as pessoas deixaram de crer. Nem por isso elas deixaram de buscar ao Senhor. Mas nós encontramos uma fatalidade ocorrendo nos dias atuais, que são provenientes de novos conceitos, de novas teorias, de novas filosofias que foram plantadas em todo o mundo, iniciando ali pela Europa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, não quero aprofundar, porque o objetivo deste vídeo não é falar sobre fundamentação filosófica, mas é importante que você entenda e saiba que há uma razão para o temor no coração das pessoas e a falta de confiança em Deus. Aconteceram fenômenos sociais, políticos e filosóficos que afetaram diretamente a humanidade com relação à confiança das pessoas em Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII lá na Europa. Defendia o uso da razão em detrimento à fé e os dogmas da igreja. Um dos pilares do Iluminismo, é bom que se saiba, foi o antropocentrismo. E o que significa isso? Significa dizer que Deus deixou de ser o centro do universo e o centro da vida do homem. E o homem passou a ser o centro de tudo, inclusive do universo. A troca que foi realizada nesse momento, onde o iluminismo atrai a razão e o pensamento como uma fonte segura de saber e de decidir, deixando Deus de lado e os dogmas da igreja, causou um efeito negativo transformador e destruidor, que a maioria das pessoas não conhece porque não é comum se estudar acerca dessas coisas. Principalmente a comunidade cristã. Não se preocupe em estudar a história e saber a razão pela qual as coisas estão acontecendo hoje, porque não começaram hoje, começaram lá atrás. Portanto, essa declaração, ela é a total negação de Deus e das coisas relacionadas com a fé, não só no contexto político estatal, mas no cotidiano da humanidade. O iluminismo trouxe uma mudança radical no conceito que as pessoas tinham relacionadas com a fé, com Deus, com a sua operação direta na vida do homem, fazendo com que o homem desse mais valor ao pensamento racional, ao próprio homem, e que o conhecimento, a ciência e o estudo, elas tinham um valor muito maior do que a fé. E aí nós estamos agora pagando o preço por isso. Essa ciência tão aclamada pelos filósofos e por estes que desenvolveram teorias como essa, como o iluminismo, essa força foi quem deu margem para que o homem buscasse inovações perigosas que poderiam causar muitos danos à própria humanidade. Essa modificação genética, essa questão de mexer com os vírus e transformar determinadas doenças sinteticamente, vamos dizer assim, trabalhadas em laboratório para destruir a humanidade, é uma dessas questões. A ciência é acima de tudo. A ciência, sendo mais valiosa, desculpe o erro, mais valiosa do que a fé, tornou o homem sagaz, ambicioso, ou melhor, não tornou o homem ambicioso. Ambicioso ele já é desde o início, mas tornou o homem mais ambicioso. Com mais tecnologia, com mais recurso, o homem está buscando cada vez mais aquilo que é próprio para ele mesmo, para o seu próprio egoísmo, para o seu próprio enriquecimento. As pessoas estão esquecidas de Deus. Deus ficou em segundo plano, em alguns casos até em terceiro, quarto, quinto plano. Pessoas não se preocupam mais em buscar a Deus, a orar, a pedir as coisas ao Senhor. As pessoas confiam plenamente na ciência. Essa mesma ciência que vem causando danos terríveis à sociedade, ao mundo em geral.
Existe o lado bom da ciência, o lado bom da tecnologia. É claro, existe sim uma vertente da ciência que traz benefícios à humanidade, mas boa parte dela é utilizada para o mal. Vamos ver aqui mais um pouco. Secularismo é um outro movimento. Depois do iluminismo, nós vamos encontrar o secularismo. Sabe qual é a definição na linguagem, no dicionário português, no dicionário que nós utilizamos aqui no Brasil, para secularismo? Vamos lá. Tendência ou espírito secular. Sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosa e aceita como diretrizes apenas os fatos e influências derivadas da vida presente, da vida moderna, da ciência, do que se pode provar em laboratório. Olha só, vou repetir para você. Secularismo, espírito ou tendência secular. Sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosa e aceita como diretrizes apenas os fatos e influências derivadas da vida presente, daquilo que a ciência pode provar. Se bem me recordo, nós temos lá no livro de Samuel, 1 Samuel, um fato bem interessante. Quando Deus governava sobre a nação de Israel e levantou juízes para julgar as causas do povo. Em determinado momento, o profeta Samuel estava bem velho e nomeou seus filhos como juízes, mas o povo não aceitou porque eles não eram justos como Samuel. E eu quero ler esse texto para você, porque naquele dia, os homens escolheram deixar Deus de lado e seguiram um governo humano. Deixaram de lado o governo teocrático, o governo de Deus, para escolher o governo dos homens. E aí nós vamos encontrar aqui uma referência muito interessante sobre as escolhas que nós fazemos. Eu quero que você acompanhe. Se você tiver uma Bíblia aí, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá em 1 Samuel, no capítulo de número 8. Eu vou ler todo o texto para que você possa entender por completo o que nós estamos explanando aqui. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. 1 Samuel capítulo 8, do primeiro versículo em diante. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir esta questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que eles tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. Versículo 7. O Senhor lhes respondeu: faça tudo que eles pedem, mas é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Versículo 9. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei o governará. Olhe, Deus disse: faça o que eles estão pedindo. Escolha um rei, porque eles me abandonaram. Eles se esqueceram de mim. Eles preferiram um governo humano a um governo meu, direto, de Deus para com os homens. Eu os orientando, eu os ensinando, eu os conduzindo. Eles não querem. Desde que saíram do Egito, eles me abandonam, me deixam para trás e adoram outros deuses. Então dê a eles um governo humano. Foi o que Deus disse. Mas advirta-os quanto ao que vai acontecer. Olha só, na sequência do texto. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês.
Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e com os seus cavaleiros e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigarás a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, olha só, versículo 18. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa deste rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Versículo 19. Mesmo assim, disseram eles, queremos um rei. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Versículo 21. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu, faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. A escolha é sua. Você escolhe adorar a Deus ou não? Tê-lo como Senhor da sua vida ou não? Mas é importante que você se lembre que nos dias atuais, as pessoas que vivem atemorizadas, horrorizadas com o que está acontecendo, com as centenas e milhares de mortes por causa da Covid, e por suas variantes, e por outras que vão vir, essa insegurança, esse medo, esse terror, ele existe no coração daqueles que não temem ao Senhor, que fizeram a sua escolha, que disseram, preferimos viver da ciência, dos conceitos humanos. Eles não consultam a Deus. Eles não querem saber de Deus. A Ásia e a Europa já esfriaram seu amor pelo Senhor. Nós sabemos que no mundo todo há um grande esfriamento. No Ocidente, hoje, na região das Américas, nós temos um grande esfriamento espiritual. Alguns países ainda mantêm o calor, fervor pela palavra, pelo temor e pelo Senhor. Mas, em quase todo o mundo, o amor das pessoas que se diziam cristãs se esfriaram. Ora, nós podemos dizer e até perguntar, é possível que uma doença, um vírus, possa causar tanto medo? É possível que um vírus possa colocar toda a humanidade de joelhos? Quem nós devemos temer de verdade? O vírus ou a mão de Deus? Bom, onde está a sua confiança em Deus? A confiança está atrelada às nossas escolhas. Nós é que devemos escolher em quem confiar. E pelo visto, a maioria das pessoas tem confiado no próprio homem, na tecnologia, na ciência, nas vacinas. Vacinas essas que não surtiram o efeito que se esperava. Até porque as vacinas, elas fazem parte do contexto secular, do contexto das fábricas, das indústrias farmacêuticas, que só tem como objetivo principal o lucro. Por isso, as vacinas foram feitas em tantos laboratórios e em tantas quantidades. Primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. Sabe-se Deus até onde vai e que efeitos elas vão trazer para o corpo humano. Porque até onde se sabe, você toma vacina, mas ainda transmite o vírus. Você toma vacina, mas ainda adoece. Você toma vacina, mas ainda morre. E essa ideia de que a vacina é apenas para melhorar o controle e salvaguardar
as pessoas para que não tenham consequências maiores da doença, isso é balela. Não acredite nisso. Você deve acreditar sim, de que o Deus Todo-Poderoso pode livrar você dessa doença. Se chegar o seu dia, o dia de você partir para a eternidade, pode ser através do vírus, mas pode também não ser, porque todos nós temos um prazo, uma data para voltar para casa. Portanto, não tema o vírus, confie em Deus. Eu vou lhe mostrar aqui alguns textos, eu quero que você olhe comigo, para que você saiba o que a palavra de Deus diz sobre confiança e sobre esse momento tão difícil para a maioria das pessoas. Vamos lá. Primeiro nós vamos olhar para Romanos, no capítulo 8, o verso 35. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe esse texto, acompanhe essa leitura. Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 em diante, diz assim: O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido, disse o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Olha só, quando Paulo escreveu essa carta, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele disse, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não pode ter medo da morte. Você não pode ter medo de vírus. Você não pode se submeter a esse jugo tão pesado, tão aterrorizante, de achar que o vírus vai mudar tudo e todos. Confie no Senhor. Nada, nem pessoa, ou potestade, ou anjo, ou demônio, ou doença, ou dificuldade, nada pode afastar o verdadeiro cristão do amor de Deus e da confiança dele em Cristo Jesus. Se você é um crente de verdade, confie nele, confie em Deus, confie em Jesus. Vamos para o próximo texto que eu vou convidar você para ler, que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, verso 35. Abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. 10, 35 de Hebreus. Vamos lá. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. A confiança em Deus traz uma recompensa. A confiança em Deus nos coloca num lugar diferente. Nos coloca numa posição diferente da do mundo. O mundo jaz no maligno e teme todas as coisas do mundo. As pessoas não confiam em Deus, elas preferem a ciência, elas preferem a medicação, elas preferem a tecnologia. Mas os verdadeiros cristãos preferem a fé em Deus, preferem confiar no Senhor e estão preparados para qualquer situação. Para qualquer coisa, não se deixa abalar, porque a sua fé, a sua confiança está no Deus Todo-Poderoso. Aí, para o último texto deste vídeo, para que você tenha certeza de que a sua confiança tem que estar de pé, nós vamos lá para o Salmo 21, ou melhor, Salmo 91. Abra sua Bíblia aí no Salmo 91, no versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Anote tudo isso na sua Bíblia. Passa aí um lapisinho por cima para destacar o texto para você estudá-lo depois. Salmo 91, versículos 2 e 3. Na minha versão diz assim: Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Olha que coisa maravilhosa. Vamos para o versículo 3. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Olha que coisa linda, vou repetir para você, tá?
Olha que coisa linda. Pois ele os livrará das armadilhas da vida e me protegerá de doenças mortais. Meu querido, meu amigo, meu irmão, como é que nós temos uma declaração como essa? Como é que nós sabemos que o nosso Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas maravilhosas, capazes de nos deixar numa situação de paz, da verdadeira paz, e ainda assim nós não acreditamos? Você não acredita? Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Lembre-se, se você colocar a sua esperança em Deus, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, tudo isso vai passar. E você vai passar por tudo isso com paz no seu coração. Não acredite que esse vírus é maior do que Deus. Não acredite no que as pessoas divulgam, aterrorizando umas às outras. Em todo lugar que você chega, você encontra pessoas preocupadas e tristes porque a doença está assolando o mundo novamente. Porque as fronteiras nos países já estão fechando novamente. Meu Deus, como será? Como será? Não se preocupe. Se você fez a escolha certa, você vai ficar em paz. Se você fez a escolha certa. Israel escolheu um rei, deixou de crer no Deus Todo-Poderoso e de ter Deus como Senhor da vida deles, escolheu um rei humano, falho, incapaz de levar aquela nação ao lugar onde ela poderia chegar. O resultado dessa escolha veio ao longo da história. E se você gosta de história, você vai ler e vai descobrir que Israel pagou preços muito altos pelas escolhas que fez. Mas, se você fizer a escolha certa hoje, se você colocar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus Cristo, e crer que Ele é capaz de livrar você, e lhe abençoar, e curar suas enfermidades, e lhe proteger de todo mal, tudo na sua vida vai ser diferente. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo no canal A Verdade na Prática. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.